Bom dia, meus amores. Vamos hoje para a nossa aula de ciências. Que saudade que tinha de estar lá na nossa salinha de aula, abraçando e beijando vocês na entrada daquela porta, dizendo bom dia, tia, e puxando a mochila de vocês. Mas logo, logo a gente vai estar na nossa escola, assistindo aula nas nossas salas, né? Só que no próximo ano vocês não estarão comigo, mas estarão com tia Mundinha, do ladinho da turma da tia. Então eu vou ver vocês todo dia. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje. É no livro de ciências, na página 118. Lá, gente, tem assim, recursos naturais. Vocês vão colocar novembro, é o nosso último conteúdo de ciências. E a gente vai prestar bastante atenção porque eu quero todo mundo aprovado ao final do ano. Recursos naturais em nossa vida. Miguel, Isa e Luiz estavam observando a imagem da pintura abaixo. Vamos observar essa imagem também. Vejam que lindo. Nós temos é como se fosse ou uma cidade bem pequena, uma vila ou um interior. Podemos observar que é uma imagem de um milharal, ou seja, uma plantação de milho. Temos uma plantação dos dois lados, as pessoas estão colhendo o milho. Temos um riacho, um rio, mais à frente, tem montanhas. Então, temos bastante coisas, recursos naturais. Aí aqui tem. A professora perguntou que recursos naturais o artista representou. Isabela respondeu: o sol que aquece e clareia o ambiente e o solo onde plantamos os alimentos. Miguel respondeu: pintou um lago, dependemos da água para viver. E Luiz respondeu: o carro de boi é um recurso que as pessoas constroem para poder se deslocar. Uma das respostas não está correta. Qual é delas? Gente, nós vamos circular aí onde a fala de Luiz, o carro de boi. É um recurso que as pessoas constroem para poder se deslocar. Por que essa resposta está errada? Está errada porque o carro de boi é um recurso construído pelo ser humano e não natural, ou seja, criado por Deus, não é um recurso da natureza, é um recurso criado pelo homem. Então, vocês marquem um X aí na resposta do Luiz ou vocês circulem essa resposta. Quando você vira a página, que nós vamos lá para a página 119, lá sim tem o que são recursos naturais. Recurso natural é todo elemento do ambiente criado pela natureza e utilizado pelo ser humano. Portanto, não é produzido por nós. Veja a seguir alguns recursos naturais. Vamos olhar direitinho. Em cima, luz e calor do sol. Sem eles, a terra ficaria escura e congelada. E as plantas e os animais não existiriam. Veja só, gente, a importância do sol. É o sol que nos aquece, é o sol que nos ilumina. Sem essa claridade do sol, nossas plantas não cresceriam, elas não sobreviveriam. Os nossos animais morreriam congelados e nós, seres humanos, que também somos animais, morreríamos congelados. Então, o sol, ele é um recurso natural muito importante para a vida do nosso planeta. O nosso planeta Terra, como nós já estudamos, ele é o terceiro planeta em distanciamento do Sol. Então, essa claridade que chega até nós e esse calor que chega até nós é favorável à nossa vida. Então, ele é muito importante. Quando a gente vai mais um pouquinho, temos ar, mistura invisível de gases essenciais para que os animais e plantas possam respirar. Vamos lembrar sempre que quando a gente fala assim, os animais, gente, a gente está incluindo os animais domésticos e silvestres e o ser humano, que também é uma espécie animal. Só que nós somos animais racionais, nós pensamos, nós falamos, né? Nós somos inteligentes, então nós somos uma espécie animal mais evoluída, mas também somos animais. E esse ar que a gente respira, ele é muitíssimo importante, ele é essencial. Veja só, você pode passar um dia sem beber água, você vai ficar doente, mas quando você começar a beber água novamente, você volta a se hidratar e passa a viver normalmente. Se você passar um dia sem se alimentar, você vai ficar fraco, mas você não vai morrer.
Porém, se você passar alguns minutos sem o ar, sem respirar, você morre. Então, o ar, ele, dentre todos esses recursos, ele é um dos mais importantes que temos, porque ele é essencial para a vida. Sem o ar, nós morreremos em minutos. Nós e qualquer outro tipo de animal. Mais abaixo, nós temos o solo. É o chão em que pisamos e construímos nossas moradias e onde as plantas se desenvolvem. Quando a gente fala solo, gente, a terra, o chão que a gente pisa, ele é tão fundamental quanto o sol. Por quê? Porque é do chão que a gente tira o nosso alimento. É onde a gente planta arroz, feijão, milho, tantas e outras frutas que existem. E é de daí que a gente tira o nosso alimento. Então, é muito necessário. É no chão, é no solo que a gente constrói nossas casas e não ficamos ao relento, levando sol e chuva. Então, o solo também é um recurso natural muito importante. Água. A água sacia a sede dos animais e possibilita que as plantas se desenvolvam. Faz parte de todos os seres vivos, vejam bem. Sem água, gente, ninguém consegue sobreviver muito tempo. Nós que somos seres humanos, utilizamos ela não apenas para beber, matar nossa sede. Nós utilizamos ela na higiene do nosso corpo, na higiene da nossa casa. A água é utilizada na preparação do alimento, como cozimento de comida. Então, a água também é muito importante. Então, esses 4 elementos que temos aqui na página 119, eles são essenciais para a nossa vida, para que a gente consiga viver, sobreviver no planeta Terra. Quando vocês passarem para a página seguinte, que é a página 120, nós temos uma atividade bem simples. E aí a tia quer que vocês respondam, certo? Qualquer dúvida, vocês me perguntam no telefone, no privado ou no grupo que a tia responde. Quando viramos mais um pouquinho, nós temos a 121. E agora nós vamos falar de um por um dos recursos naturais. A luz e o calor do Sol. O Sol é a estrela que fornece luz e calor para o planeta Terra. Sem ele, não existiria vida na Terra. Além disso, as plantas utilizam a luz do Sol como energia para produzir glicose, um tipo de açúcar que é seu alimento. Vários animais dependem do Sol para se manter aquecidos e a maioria deles utiliza a luz para perceber o ambiente. Olha aí, nós temos a primeira imagem, que é o sol surgindo no amanhecer sobre um campo de soja. Essa soja que está nascendo, gente, ela precisa do calor do sol, ela precisa da claridade do sol para ela crescer e para ela produzir essa soja. Ao lado, nós temos uma iguana, que aqui no Piauí as pessoas têm mania de chamar de camaleão. Não é camaleão, é uma iguana. Iguana se aquecendo com o calor do sol. Eles param por minutos, às vezes até por horas, ao sol desse jeito, para se aquecer, e ficam parados, imóveis. A gente olhando até parece que estão mortos, mas não, eles estão aquecendo o corpo. Sem o sol, não teríamos alimento. Os animais são capazes de produzir o próprio alimento. Não são capazes de produzir o próprio alimento. Por isso, eles se alimentam de plantas ou de outros animais. Assim, toda a base de alimentação dos seres vivos na Terra depende da luz do Sol. Aí nós temos esse esqueminha, ó. Ser humano se alimentando de carne de vaca e vegetais. Aí, ó, a vaca se alimentando dos vegetais. E nós temos o vegetal, ou seja, é um ciclo. Na natureza, todos os animais dependem das plantas para se alimentar. Por exemplo, o homem só come a carne da vaca porque a vaca comeu e engordou, ficou grande para poder ser abatida, porque ela se alimentou de vegetais. Então, de uma certa forma, o capim que a vaca comeu nos foi útil, porque ela alimentou a vaca até que ela fosse abatida e servisse de alimento para a gente. Aí passamos para a água. A água. Usamos a água para beber, lavar e cozinhar os alimentos, manter o nosso corpo limpo e fazer a limpeza do ambiente. A água é utilizada também para a produção de energia elétrica, para aguar as plantas, para o transporte aquático e até mesmo para o esporte e o lazer.
A água é ideal para ser bebida e é potável, nome dado à água limpa, ou seja, sem cheiro, sem cor e sem sabor. Água potável, gente, é a água que o ser humano deve beber. Só podemos beber uma água se ela for limpa, se ela não tiver nenhum cheiro, nenhuma cor e nenhum sabor. Ela tem que ser dessa forma, ou seja, potável para poder ser ingerida pelo ser humano. Aí nós vamos. A água dos rios ou represas, antes de chegar às casas para serem consumidas, devem passar por uma estação de tratamento de água. Nessas estações são retiradas todo tipo de lixo, solo e folhas, além de ovos de vermes e micróbios, se houver. Se a água que chega à sua casa não passa antes por uma estação de tratamento, antes de ser consumida, ela deve ser fervida por 15 minutos ou receber 2 gotas de água sanitária por cada litro de água. Ou seja, nessa maneira nós estamos tratando a água que iremos consumir. Precisamos ter muita atenção, porque se você bebe uma água contaminada, você adoece. E passando para essa última página de conteúdo, temos assim, cuidados com a água. Devemos preservar a água do planeta para que esse precioso recurso não falte nem para nós, nem para as outras gerações futuras. Quando o esgoto ou os lixos são jogados na rua, dos rios e córregos, ela fica poluída. Nesse caso, não deve ser consumida. De nada adianta haver água se ela não estiver própria para o uso. Olha a situação desse rio. Toda essa parte branca em cima do rio, gente, é sujeira. É como se fossem espumas. Ou seja, é uma água imprópria para o uso. Se você beber essa água, você vai adoecer. E dependendo do tipo de doença, você pode até morrer pela ingestão de uma água contaminada. Existe água em nosso corpo e no corpo dos animais e das plantas. Os sucos das frutas, por exemplo, é água misturada com açúcar e outros materiais. A água é indispensável para a vida. Quando a quantidade de água do nosso organismo fica baixa, podemos ter uma desidratação, que nos deixa fracos e com o coração acelerado. Por isso, é preciso repor a água rapidamente, ou seja, a gente deve beber sempre água durante o dia. Mesmo em dias frios, em dias chuvosos, a gente precisa estar atento e estar sempre bebendo água. Para finalizar esse conteúdo, vocês ainda vão responder essa página 124, certo? E qualquer dúvida, vocês podem ler novamente o texto que a tia explicou e podem também tá enviando as perguntas para mim, certo? Bom dia, meus amores.